Então, pessoal, vamos agora resolver situações em que precisamos calcular limites infinitos. Meu nome é José Lucas, eu sou professor da UFCG e o meu objetivo através desse vídeo é te ajudar a se preparar melhor para as suas provas de cálculo 1. Nesse vídeo, especialmente, vamos discutir situações como essa que está aqui na tela. Eu quero calcular o limite de 1 sobre 3x quando x tende a zero pela direita. Então, preste bem atenção qual é o resultado em que a gente vai ter que utilizar. Você vai ter que observar o que acontece com a função que está no numerador, isto é, na parte de cima, que nesse caso é uma função constante igual a 1, e a função que está no denominador, que neste caso é a função 3x. E observe o que vai acontecer, né? Primeira coisa, quando você aplica esse limite, que neste caso é para zero, né, pela direita, observe o que acontece com a função que está no denominador. Vamos escrever juntos aqui. Quando x tende a zero pela direita, o que está acontecendo? Nós estamos trabalhando com números maiores que zero, né? Então, temos x positivo, ok? Daí o que acontece? O que eu posso fazer para manipular essa inequação x maior que zero para torná-la 3x? Basta multiplicar ambos os lados por 3, né? E aí não vai mudar a desigualdade porque o 3 é positivo. Então, a gente vai ter então que nesse caso, 3x vai ser maior que zero, ok? Só que além desse fato, é importante que a gente também acabe colocando, né? Que, ademais, quando o x tende a zero pela direita, nós também temos o nosso denominador tendendo a zero, né? Uma vez que 3x é uma função contínua, não é uma função afim, então isso aqui também vai acontecer. Uma vez que eu tenho o meu denominador indo para zero, agora você vai olhar e veja que ele vem para zero com valores positivos. Então nós vamos agora automaticamente olhar para a função que está lá no nosso numerador, ok? A função que está no nosso numerador, ela é sempre positiva, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, por outro lado, 1 é maior que zero, né? Se quiser até colocar mais do que isso, pode colocar, né? Próximo de zero. O que eu estou dizendo que é próximo de zero? É próximo do valor que está aparecendo aqui embaixo, tá bom? Se quisesse colocar, caso especialmente fosse uma função que variasse. Então, olha bem. Aqui é algo positivo. Aqui é algo positivo. E além disso aqui também, né, e o limite, né, quando isso aqui acontece de 1, é o próprio 1 que é uma coisa não nula. Então, vou colocar aqui, ó, não nula. Já isso aqui, ó, é um limite indo para zero. Então, o que acontece? Vamos juntar agora tudo. Se o denominador teu vai para zero, o teu numerador não vai para zero, nós vamos poder usar a técnica que eu vou explicar agora. De novo, denominador indo para zero e numerador não indo para zero. Depois que você souber o que está acontecendo, você agora vai saber se a função vai para mais infinito ou vai para menos infinito. Se por acaso está indo para um valor, nós temos valores positivos, então a função vai para mais infinito. Se for negativo, menos infinito. Aí o que você vai analisar? Analisar o sinal, ó. Eu tenho no denominador positivo e no numerador positivo. Aí você vai lembrar daquela regrinha, mais por mais dá mais. Então, resumindo a história, eu vou colocar aqui, logo, o limite dessa função vai ser mais infinito. O mais surge do positivo com positivo e o infinito, porque o denominador vai para zero e o numerador, na verdade, vai para um limite que é não nulo, né? É um valor real, que eu posso chamar de L, por exemplo, que é não nulo. Vamos ver mais um exemplo. Aqui eu tenho essa situação. Ó, da mesma forma que eu fiz antes, eu vou conversar com vocês, né? Quando x tende a 2 pela esquerda, o que está acontecendo? Nós estamos nos aproximando de 2 com valores menores que 2. Então, ó, nós temos duas coisas acontecendo. Primeiro, perceba que quando isso aí acontece, eu vou colocar os dois casos aqui, nós temos que x menos 2 também vai para zero. Ou seja, quanto mais x se aproxima de 2, é óbvio que isso aqui também está indo para zero.
E por outro lado, pessoal, como eu estou vindo, me aproximando de 2 por valores menores, então nós temos aqui a seguinte situação, que x é um valor menor do que 2. E, bem tranquilo, você pode observar que isso aqui vai dar para a gente que x menos 2 é algo negativo. Então, ó, negativo. E aqui, ó, limite, eu vou colocar limite nulo, tá bom? Por outro lado, vamos agora analisar o nosso numerador, né? O nosso numerador aqui é 3. Note que 3 tende a 3 quando você coloca esse limite ali de cima, quando o x é para 2 pela esquerda, porque ela é constante, o limite da constante é a própria constante. E também 3, né, é maior que 0 naquela vizinhança. Não vai mudar porque é constante. Então eu tenho uma situação aqui que é um valor positivo e eu tenho um limite não nulo. Então, pessoal, denominador indo para 0, numerador não indo para 0, já sei que é um candidato a dar limite infinito. Agora tem que analisar o sinal. É negativo com positivo. Você vai lembrar daquela regrinha. Menos por mais dá menos. Logo, eu vou ter que esse limite aqui é igual a menos infinito. Ok? Veja que é a mesma técnica. Vamos fazer outra aqui. Que nós temos uma outra situação que agora vai aparecer, né, um valor que não é constante no numerador, que é óbvio que pelos exemplos anteriores pode ter trazido algum tipo de dúvida aí na nossa mentalidade, né? Então vamos lá. Estamos nos aproximando de 8 pela direita. Então, ó, como? O que é que nós vamos ter, né? Por um lado, a gente tem que x mais 8 tende a quanto? Na verdade, deixa eu corrigir aqui, deveria ser menos 8, tá certo, pessoal? Para poder dar de fato o que a gente quer, né? Então, x mais 8 nessa situação nossa, ele está se aproximando de quanto? Né? Se aproximando de 0, porque ó, eu estou pegando um valor cada vez mais próximo de menos 8, né? E aí está aparecendo isso aqui para a gente. Então, isso aqui está indo para 0. E, em contrapartida, como eu venho com valores maiores que menos 8, então eu tenho que x é maior do que menos 8. Aí você vai manipular para chegar exatamente nessa cara que está aqui. Em outras palavras, ó, você vai ter que x mais 8 é maior que 0. Então, eu tenho uma coisa positiva e aqui um limite nulo. Aí vamos prosseguir. Agora vamos olhar para o denominador, né? Ademais, olha o que é que nós vamos ter. Eu tenho que o denominador, que é 2x, está indo para quanto? Conforme x se aproxima de menos 8, o meu denominador está indo para 2 vezes menos 8, que é igual a menos 16. Porque é uma função contínua, basta você fazer uma substituição direta. E, além disso aqui, a gente sabe o que é que acontece, né? Eu tenho que x é maior do que menos 8. Agora, para aparecer o que está aqui em cima, ó, basta multiplicar por 2. Então, você vai multiplicar por 2 aqui e por 2 aqui. Ou seja, nessa vizinhança específica, eu tenho que 2x é maior do que menos 16. Ok? Mas como a gente está procurando valores bem pertinho ali de menos 8, então é óbvio que isso aqui vai ser uma coisa para a gente ainda negativa. Ok? Porque nós estamos pensando em valores próximos a menos 8. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. E aqui, ó, eu tenho um limite não nulo. Então, vamos juntar agora uma coisa a outra. O meu denominador está indo para 0. O meu numerador não está indo para 0. Então, já temos aqui um candidato a um limite que dá infinito. Só que para isso tem que agora observar como é que funciona o sinal, né? Eu tenho aqui positivo com negativo, mais por menos dá menos. Então, portanto, o nosso limite, 2x sobre x mais 8, quando x tende a menos 8 pela direita, vai ser igual a menos infinito. Ok, pessoal? E aí vamos fazer mais um exemplo, né? Analisar uma outra situação em que também aparece aqui um limite lateral, para a gente poder analisar o que é que vai acontecer. Vamos lá. Ó, como
estamos estudando aqui o limite quando x tende a 1 pela direita, então nós temos no final das contas que isso aqui acontece, né? A gente está vendo aqui x maior do que 1. Ok? Agora, a grande pergunta nossa é entender o que é que está acontecendo aqui nesse nosso comportamento dessa nossa função específica. Eu vou até te ajudar. Se você observar bem, vamos abrir aqui um pouquinho mais esse limite para a gente sentir o que está acontecendo. No nosso denominador, eu tenho x ao quadrado menos 1, que é a diferença de dois quadrados, o quadrado de x e o quadrado de 1. Então, é a mesma coisa que você ter x mais 1 vezes x menos 1. Ok? Então, quando nós estamos vindo por valores maiores que 1, certo? Isso aqui nosso vai dar, por exemplo, que x menos 1 vai ser maior do que 0. Certo? Literalmente eu fiz aquela técnica, né, de subtrair um dos dois lados, ou passar o menos 1 para o outro lado. Mas, ao mesmo tempo, eu convido você a pensar um pouco comigo, que se eu quisesse analisar o que acontecer com essa primeira parte aqui, ó, por exemplo, bastava eu somar um dos dois lados. Então, eu teria x mais 1. Ó, veja que eu literalmente somei um de um lado, somei um do outro. Isso aqui dá pra gente, né? Isso aqui, ou seja, também é positivo. Então, aqui eu tenho algo positivo e aqui eu tenho algo positivo. Resumindo, tanto esse aqui é positivo quanto esse aqui é positivo. Se eu estou fazendo o produto de duas coisas positivas, pessoal, então mais por mais dá mais. Resumindo a história, o nosso denominador neste caso é sempre positivo. Então, o que acontece? Daí eu vou colocar, ó, o nosso denominador, né, é positivo, né, próximo de 1 pela direita. E observe bem que conforme se aproxima de 1, obviamente isso aqui vai para 0, né? E tende a 0. Então, já sei que ele é positivo ali e tende a 0. Agora eu tenho que analisar o meu numerador. Ele não pode ir para 0, depois eu tenho que estudar o sinal dele, né? Por outro lado, o que é que nós vamos ter? O nosso numerador, se você observar bem, ele é 2x mais 3. Então, conforme x se aproxima de 1, eu vou ter o quê, né? Ele vai tender, pessoal, a 2 vezes 1 mais 3. É uma substituição direta, né? Por qual motivo? Porque ele é uma função contínua, só é substituir mesmo. É um polinômio, igual assim. E aí, eu já sei que ele não vai para 0, então já é um candidato a dar um limite infinito. Eu só preciso ver agora o sinal. Mas note que conforme, obviamente, x se aproxima de 1, o nosso denominador está se aproximando de 5, então ele também é um valor positivo, né? Por fim, como o numerador é positivo, né, próximo de 1, segue que esse limite que nós estávamos desejando saber, só você observar, ó, positivo, também aqui tem positivo, então mais por mais dá mais infinito. Então a resposta que a gente queria dá exatamente isso aqui. E aí, para terminar, vamos fazer só mais uma última, agora envolvendo questões modulares, né? Caso a gente tenha que crimer e tudo mais. Vamos lá. Eu quero estudar agora o que acontece quando x tende a 3 pela esquerda. Ok? Então, pessoal, primeira coisa, né? Como a função módulo ela é contínua, a gente tem o seguinte, né? Note que quando x tende a 3 pela esquerda, temos que a função modular, o limite entra no módulo, literalmente, né? Então, você vai ter isso aqui, ó, 3 menos 3, que é igual ao módulo de 0, que é igual a 0. Então, ela tende a 0. E, além disso, a função modular é sempre positiva, né? E a função modular é sempre positiva. Então, o que acontece? Eu tenho um denominador que está indo para 0 e é sempre positivo. E, além disso, ó, no meu numerador é uma função constante. Então, o limite, obviamente, é o próprio 1. Isso aqui é sempre positivo.
Então, vou colocar já aqui direto para vocês. Então, como o numerador é constante e positivo, segue que nós temos aqui, ó, algo positivo com algo positivo, então vai ter mais por mais, que é mais, então esse limite que a gente tanto estava querendo saber agora vai ser mais infinito. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro, né, esses cálculos aqui que vão dar limites infinitos, né? Assistam mais vezes, observem as estratégias de justificativa. Esse é um tema com mais justificativa do que conta, pelo menos ao meu ver. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!